Olá, está começando para a TV Mackenzie, mais um Café Pensamento. O programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui o nosso querido Gomes, que é o mestre do IC, que é um dos grandes restaurantes aqui da nossa cidade. Mas hoje nós não vamos falar sobre alimentos, nada disso, né? Sobre cozinha, né, Gomes? Mas vamos falar de uma associação que o Gomes preside, que é a Associação Esportiva Talentos do Capão, né? Ou seja, do Capão Redondo. Obrigado, meu querido, por ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria então perguntar como é que surgiu, Gomes, essa associação? Paulo, obrigado pelo convite aqui da TV Mackenzie. Sobre como começou a associação, a gente começou porque meu filho tinha problema de respiração e a pediatra sugeriu dele fazer natação. Eu coloquei ele numa academia e ele lá tinha o professor, que é o André hoje, e ele treinou, começou a nadar com ele. E ele também dava aula numa associação e convidou ele para fazer maratona aquática. Tá. Aí eu falei, mas maratona aquática, mar aberto, é muito perigoso. Aí ele falou, não, ele tem estrutura, ele é legal, ele gosta. Eu falei, tá bom. Aí um belo dia eu levei ele na associação e começou a treinar com o professor, a associação. Aí lá ele convidou ele num belo dia, 2010, para fazer a primeira maratona no mar aberto. Eu fiquei todo preocupado, a minha esposa. Pai, né? Pai, né? Falei, nossa. E foi em Ubatuba. Falei, tudo bem, vamos lá. Ele fez os primeiros 1000 metros no mar. O professor foi junto e tudo. Só que no meio disso tudo, essa associação, em 2010, um belo dia, no meio, o diretor da associação, chegou, convidou todo mundo. Como eu estava lá, eu fui também. E ele falou que a associação não tinha como mais manter a parte do esporte. Ficou todo mundo meio triste, né? Muita gente e tal. E a molecada estava bem na competição. E eu falei, chamei o diretor, falei com ele, deixa a gente usar o espaço até final do ano? Ele falou, deixo. Aí, através disso aí, vim trabalhar, que eu trabalho, igual você falou, no restaurante. E nesse restaurante eu tenho vários conhecidos, que nem você, que vai lá. E aí, falei com alguns conhecidos, eles falaram, não, vamos manter a associação até final do ano. E com a ajuda dos clientes, eu fui mantendo até final do ano. O professor, que é o André Petrozielli, e a Ana, manter, ele falou, não, Gomes, a gente dá aula sem cobrar nada, voluntariamente. E a gente tocou até 2010. Tá. Final de 2010, acabou, a associação tirou o nome, tirou tudo. E aí, novembro, a gente falou, acabou. Aí os moleques começaram a ligar. Um liga para mim, outro liga para o professor. Ou seja, os garotos que faziam, que nadavam, eles começaram a ligar para você. Isso, dá tipo uma iniciativa. E é todo mundo lá do Capão Redondo, né? Tudo. Ou seja, essa garotada toda mora lá na comunidade, lá no Capão Redondo. Isso, com certeza. E aí eles deram a iniciativa. Aí eu falei, o professor ligou, aí, ô Gomes, e aí? Eu falei, nós não temos estrutura, não temos nada. Como que não fazer para tocar uma equipe dessa? Ele falou, vamos reunir lá em casa. Eu falei, vamos. Aí fomos para a casa dele. Foi eu, a minha esposa, uns 15, 16 crianças e umas 8 ou 9 mães, pais. Mas nós não temos estrutura, como é que a gente faz? Aí o professor, o André, como gosta muito, ele adora trabalhar com crianças, ele falou, vamos ver se a gente começa treinando na represa Guarapiranga. Eu falei, mas sem estrutura, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai dar um jeito e tal. Eu falei, então tá bom. Aí comecemos em novembro a treinar na represa Guarapiranga. E aí, a primeira competição nossa veio em janeiro. Foi dia 28 de janeiro de 2011 em São Bernardo. E nós sem estrutura, sem nada, conseguimos um ônibus, conseguimos pagar as inscrições. Aí fomos. Chegamos lá, fomos com 22 crianças. Primeira competição nossa. Tem mais de 30 equipes que competem nessa competição. Tipo Mercedes, tem a Corinthians, tem a Manguanguá, Unisa de Santos. Ou seja, já tem várias associações, já estão estruturadas e vocês foram para essa competição sem nenhuma estrutura? Sem nada. Aí chegamos lá, começou a competição, terminou a competição, quem pegou 14 pódios, nós. Por equipe, primeiro lugar. Aí ficou todo mundo procurando quem era essa equipe, de onde veio. O talento, são os talentos do Capão Redondo. Onde surgiu o nome, Talentos do Capão Redondo.
Falei, puta. Aí chegou, não, mas caramba, essa equipe sem nada ganhou tudo. E aí começou a tocar dali para frente, aí começou a aparecer várias pessoas que viu lá o dia das nossas competições, e eu falando no restaurante, que nem eu falei com você abriu esse espaço para mim aqui no TV Mackenzie, aí foi tocando esse projeto desse jeito. Quando não dava para ir, que não tinha condições, não tem grana para ir, eles mesmo, entre eles, cata latinha, vende. Tá. Outra hora a gente faz, vamos supor, a gente ganha um objeto, a gente faz uma rifa e eles vendem. Porque é caro a competição. Ô Gomes, agora, quantas crianças, adolescentes participam dessa associação Talentos do Capão Redondo? Hoje, quando a gente começou com 16, 15 crianças na natação. Uhum. Hoje eu tenho 75 na natação, tenho 30 no jiu-jitsu. Uhum. Então, além disso, além da natação, espaço. Agora tem outras modalidades esportivas. Isso. E tem 10 no balé. Uhum. Caramba! E agora a gente fez inscrição, a gente tem mais de 60 crianças inscritas para sábado a gente fazer uma seleção para começar futebol. Tá. O Gomes, como é que você vê a importância dessa associação para o Capão Redondo, tendo em vista que ainda nós, brasileiros, apesar de nós estamos cada vez mais fazendo trabalhos, digamos assim, quer dizer, o Estado tem uma preocupação, até porque agora nós temos aí as Olimpíadas em 2016, isso. Né? Se não estou enganado, né? Deu um branco. Não, mas enfim, é isso mesmo. Mas o que eu queria chamar a atenção tendo em vista que a impressão que me dá, quer dizer, essa associação, ela vem como que preencher um vácuo do Estado, né? No sentido de incentivar e promover e dar base, dar condições financeiras para o desenvolvimento esportivo, digamos assim, nessas comunidades aqui da nossa cidade de São Paulo. Qual a importância que você vê desse trabalho que você está fazendo? Quer dizer, você acredito que essa associação tem aí uma consciência muito forte a respeito que não é só esporte, né? Mas é formar também a cidadania. Como é que você vê isso, Gomes? Paulo, porque eu vejo só não eu sozinho, igual eu já te falei, somos em 11 pessoas e o mais principal de todos, que é o André e a Ana, que são professores de educação física e tudo formado, é tirar crianças que vão para a rua. Você convida elas para fazer natação e elas vêm. E se sente muito bem, você vê o esforço delas. Vamos supor, num sábado, você ir treinar na Represa Guarapiranga com crianças do Capão Redondo, que poderia estar numa favela usando droga, usando qualquer tipo de coisa. Eles saírem de casa, irem até na Represa Guarapiranga, 7 da manhã, encarar água fria pra caramba, até meio-dia treinando, sem nenhum apoio do governo, sem nenhum apoio do Estado, sem nenhum apoio de ninguém, eu acho assim, a mais importância das crianças. Uhum. Que são crianças que não têm como manter na sociedade uma educação física, essas coisas, eles verem isso, para eles é tudo, entendeu? E para mim, que eu acho, é tão pouco que a gente faz, e para eles se sente importantíssimo competir de igual para igual numa competição que tem apoio do governo, apoio da secretaria, que a gente não tem apoio de ninguém, só apoio voluntários. E como é que é esse apoio voluntário, Gomes? Como é que ele é do pessoal lá do próprio bairro? São pessoas fora do bairro? Como é que chega essa ajuda para essa associação? Igual eu te falei no começo, das crianças, quando não tem condições de ir em uma competição, entre eles mesmo, eu faço, vamos supor, igual eu trabalho no restaurante. Eu uso muito o restaurante porque os donos me autorizou. Uhum. Então, através do restaurante, tem vários clientes conhecidos que me ajudam, que pessoas também voluntárias para mim no meu sentido. Uhum. Eu explico, eu conto a história, igual eu contei para você, para vários clientes eu conto. As pessoas se comovem, porque o que acontece? As pessoas não sabem que nem todas as associações são só para lavagem de dinheiro, essas coisas. Tem pessoas, quando vê que é uma associação séria, eles dão valor. Igual agora, foi essa semana passada, eu contei uma história para uma pessoa, fui embora. Daí a pouco, eu cheguei e tinha 75 caixas de chocolate para doar para as mães no domingo. Agora? Domingo eu dei um para cada uma das crianças para levar para as mães.
Então foi super, assim, a gente fica, eu particularmente me sinto muito bem. E as pessoas que doam também, eu acho que se sente. Ô Gomes, eu queria depois falar no próximo bloco a respeito da relação dessa associação com os pais dessas crianças, né? E você continue aí, né? Tem mais Café Pensamento.